E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Ricardo, eu sou um estudante de biotecnologia da UFRJ e esse aqui é o meu canal. Esse vídeo está sendo bem improvisado, tá? Para falar a verdade. Então, eu tenho minha primeira prova vindo, eu tô meio nervoso, como deve dar para imaginar, mas esse canal aqui, como tá na própria bio desse canal, na descrição desse canal, é um canal para eu tentar compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas atividades, o que eu tô aprendendo e tentar, eu pelo menos aprendo muito mais quando eu tô explicando para as pessoas. Então eu vou tentar usar esse canal aqui, produzir vídeos para vocês, explicando conteúdos de biotecnologia, biologia, química, matemática, enquanto eu também vou estudando e vou aprendendo e vou aprendendo cada vez mais enquanto eu apresento para vocês e explico para vocês também, esperando que possa ajudar vocês e que talvez eu possa ajudar alguém que está querendo entrar na faculdade, talvez até de biotecnologia ou de biologia, né? Então, vamos lá. Como deve estar no título desse vídeo, eu vou conversar com vocês um pouco sobre microscopia. O que é a microscopia? A microscopia, ela nada mais é do que o estudo em si de coisas em tamanho micro, ou até mesmo nano, claro. Tem uma certa medição, vou deixar aqui uma tabela aparecendo. Essa tabela, ela indica o tamanho de cada coisa em relação ao metro, claro, porque o metro, ele é o SI, então ele é o sistema internacional, o sistema universal, digamos assim, de medida. Então, ele é usado como base para todas as medidas que nós temos, inclusive para micro e para nano, que são medidas muito usadas, são as principais, eu diria, na biologia, na nanotecnologia, biotecnologia, enfim, todas essas áreas. A microscopia, ela é o estudo de coisas nesse âmbito de tamanho, nessa, digamos assim, nesse grau de tamanho. Então, tem várias formas de estudarmos coisas tão pequenas nesse nível, né? Até porque o micrômetro, por exemplo, ele é 10 elevado a menos 9, se eu não estou enganado. Está na tabela, mas eu não sei se eu lembro que é 10 a menos 9. Mas, enfim, são tamanhos muito pequenos. São tamanhos, assim, insignificantes para o nosso dia a dia. Então, como que a gente estuda alguma coisa? Por exemplo, uma célula. Como que nós vamos enxergar uma célula? Como que nós vamos enxergar um nanomaterial? Como podemos enxergar, como podemos estudar isso, um micro-organismo? Como? Através da microscopia. Esse estudo de coisas em tamanho micro e nano, basicamente, se resume a isso. Mas não é tão simples assim. Nós não usamos somente o microscópio óptico, que é aquele padrão que todos nós conhecemos. A imagem dele aqui também. Nós usamos também um tipo de microscópio que chama microscópio eletrônico. Mas vamos do início. O que é um microscópio óptico? O microscópio óptico, ele é um microscópio padrão que nós utilizamos para estudar, para ver célula. É o mais básico e mais barato, digamos assim. Ou seja, aquele microscópio comum que você vai ter em todo o laboratório para poder ver se a sua cultura de célula está dando certo, que é uma coisa que eu vou falar futuramente. Cultura de célula, se enxergar possíveis parasitas nas células ou no tecido que você está estudando. Então, é o basicão, digamos assim. Esse microscópio óptico e o eletrônico funcionam de forma muito similar. Como o óptico funciona? Ele tem na sua base uma fonte luminosa, que pode ser uma lâmpada, um LED, geralmente os mais modernos são um LED sim. Essa luz passa por uma lente que nós chamamos de lente focal, ou uma lente de abertura focal, é a lente basicamente que vai focalizar aquela fonte luminosa. Depois dela, ela passa na platina, que é a placa onde você vai colocar a lâmina da sua amostra. A luz passa por ali, ela entra na sua lente objetiva. Tudo isso tá aqui as imagens aparecendo para ver se vocês conseguem imaginar isso melhor. A luz chega à lente objetiva. Da lente objetiva, ela entra ali dentro, tem vários espelhos, vários vidros, mais próximos uns dos outros, mais longe uns dos outros, mas que basicamente vão refletir a luz por dentro desses canhões ou canos, digamos assim, até chegar na lente ocular, que é a lente que nós colocamos nos nossos olhos, e a luz sai da lente ocular para os nossos olhos e nós conseguimos ver a amostra. Então, é basicamente assim que funciona, e isso é um microscópio óptico. A microscopia óptica, ela mede coisas em tamanhos de micro. Quando você consegue chegar até um nível de resolução de 200 nanômetros, se eu não me engano, se eu não estiver errado, tá a correção aqui. Enfim, chega no máximo isso. Isso é o máximo que o microscópio óptico é capaz de atingir. Mas ele geralmente, nós vamos observar coisas em tamanhos micro, em nível micrômetro, principalmente células, que, por curiosidade, tem de
20 a 25 micrômetros, mais ou menos, ou de 15 a 20 micrômetros de tamanho. E vírus e bactérias são muito menores do que isso, claro. Então é isso que nós utilizamos para estudar coisas nesse âmbito de tamanho, nesse nível de tamanho. Que nós usamos elas em estudos e observamos elas, conseguimos estudar de fato melhor elas através do microscópio óptico. Mas coisas menores ainda. Como que podemos enxergar coisas ainda menores, coisas ainda com medidas ainda mais ínfimas, com medidas ainda menores? Como nós vamos enxergar, como nós vamos estudar, como podemos entender a estrutura daquilo? Através do microscópio eletrônico, que é assunto seguinte. Então, o que é o microscópio eletrônico?